Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é Graciele, sou da comunidade Nossa Senhora de Fátima e faço parte da paróquia São José e São Gabriel Passionista. Hoje, no dia 2, nós vamos partilhar sobre as leituras. A primeira leitura de 2 Pedro 3, 12 a 15 e 17 a 18 e o Evangelho de Marcos 12, de 13 a 17. A primeira leitura ela nos diz assim: Caríssimos, esperai com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chamas se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. O que nós esperamos de acordo com a sua promessa são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Considerai também como salvação a longanimidade do nosso Senhor. Vós, portanto, bem-amados, sabendo disso, com antecedência, precavei-vos para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, percais a própria firmeza. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória desde a eternidade. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho é de São Marcos, capítulo 12, versículo do 17 do 13 a 17. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e inscrição que estais nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As leituras de hoje são muito ricas. Todos os dias Deus nos fala através das Escrituras. Todos os dias Deus fala conosco, onde já há toda a fonte da sabedoria, que é a própria Bíblia, a Escritura. O Senhor, na primeira leitura, diz para que nós fiquemos firmes e não deixemos que ninguém possa tirar de nós aquilo que Deus plantou no nosso coração. Nesses tempos tão difíceis em que nós temos acompanhado as notícias, que uma hora é doença, outra hora é o próprio egoísmo, o próprio ser humano que vive no seu próprio eu, maltratando os seus irmãos, ferindo aqueles que são diferentes deles. Então nós estamos vivendo diante de situações que a própria palavra já nos exorta para que nós fiquemos firmes, para que o ímpio não faça com que nós percamos a essência que vem de Deus. Que ele não faça com que nós deixemos para trás tudo aquilo que nós, comungamos todos os domingos, todos os dias que nós tivemos oportunidade de estar na presença do Senhor, de aprender do Senhor. E ficarmos firmes a fim de que Deus possa nos usar. A fim de que Deus possa, através da nossa fortaleza que Ele mesmo colocou dentro de nós, através do Espírito Santo que nós celebramos neste domingo, que Ele possa usar-nos para o bem de outras pessoas. O Evangelho nos diz que o Senhor foi tentado. O Senhor que é o Senhor foi tentado, quem somos nós para não sermos? O Senhor foi tentado e posto à prova, mas Ele, sábio, Ele, homem justo e bom, que sonda os corações, percebeu que aqueles homens estavam tentando armar para Ele. E perguntou: Por que me tentais? Traga-me uma moeda e eu direi para vocês o que é realmente que deve ser feito. E a moeda continha
a figura de César. Então, se a moeda continha a figura de César, ela é de César. Dê a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. De quem nós estamos sendo? Do governo? Das nossas ideologias, dos nossos conceitos? Ou estamos sendo de Deus? Se estamos sendo de Deus, voltaremos para Ele. Mas se não estamos sendo de Deus, nós teremos outra finalidade, outro fim que a própria palavra nos diz. Um fim triste, onde haverá uma dor que não se acaba, um fogo que nunca para de queimar. Então que o Senhor, sabe, nos dê cada dia mais sabedoria para fazermos aquilo que Ele quer que nós façamos, aquilo que Ele quer que nós sejamos. Se Deus nos pede para sermos bons, justos, humildes, sinceros, honestos, sejamos isso, então seremos de Deus. A face dele estará reflecta em nós. Iremos refletir a moeda, a parte da moeda que brilha, que é realmente de Deus. Então vamos pedir a Deus que Ele nos torne firmes, mesmo diante de tantas adversidades, de tantos obstáculos, e que nós possamos refletir o que Ele mesmo é, a bondade, a fé, o amor, a caridade, refletir o próprio Deus. Então, nessas leituras de hoje, nessa terça-feira, eu desejo que a sua vida seja totalmente abençoada por Deus, que Nossa Senhora trilhe os caminhos e abra todas as portas que estão fechadas, e que nós sejamos felizes em Deus, que nós possamos refletir a Deus.